fatia, respeito. O respeito significa reverência ao nosso Deus. Então, e na oração onde o Senhor deixou aqui em Mateus 6:8, diz assim: Pai nosso que estás no céu. Então ele está tendo o respeito ao Pai Celestial, ao Pai que está no céu, que é o nosso Deus, né? Então é o respeito. Esses são os tópicos onde nós temos que encaixar as nossas orações. O Pai Nosso, ele é uma oração que você não precisa repetir ela todos os dias, mas você tem que ter o conhecimento, porque o Senhor deixou aqui, ó, na Bíblia. A adoração na Bíblia, ele quer dizer, santificado seja o teu nome. Então, santificado seja o teu nome, para adorar ao Senhor, entendeu? Então, toda a nossa oração é destinada a quem? Ao nosso Pai. Agora vamos para a terceira fatia. Tá me dando até uma fome, hein, vendo essas pizzas. Anseio. O anseio quer dizer, venha o teu reino. Pois é, então é o anseio, a vontade de estar no reino. Porque nós sabemos que aqui no mundo é só um momento onde nós temos que passar. Pois o nosso foco tem que ser aonde? No céu, em estar com quem? Com o Senhor. Dizer gratidão. Gratidão na oração, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, ser grato de um dia podermos estar junto ao Pai, né? Nós ainda não estamos lá no céu, mas nós temos que ter esse desejo, temos que ter essa vontade de estar com o Pai no céu, tá bem, criança? A quinta fatia, ela quer dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, e a palavrinha é provisão. Nós temos que prover, temos que crer que o Senhor vai suprir aquele pão de cada dia, aquele papazinho gostoso, aquele biscoito. Hoje não pode ter, mas você tem que prover do Senhor. Ela quer dizer o perdão. E na oração é perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E isso quer dizer, não é só dívida de dever, né? Aqui ele está querendo dizer o perdão no modo geral. Né? Às vezes aquele coleguinha que te deu um beliscão, você tem que perdoar ele, tá bem? Porque o Senhor se agrada, o Senhor se alegra do perdão. Já nas sétimas fatias, tem a força. E a força na oração está dizendo, e não nos induzas à tentação. Então, quais são as tentações? Às vezes de pegar aquela bala do amiguinho na sala de aula, não pode, tá bem? Pegar o lápis e levar para casa, né? Isso não é legal, não agrada ao Senhor. Então, você tem que ter força, lutar para não deixar cair em tentação. Mas essa força vem de quem? Do Senhor, tá bem, criança? Na oitava fatia, ela quer dizer o quê? Proteção. Proteção na oração, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Tá bem, crianças? A Cova dos Leões. Sim, Daniel, naquele ano, ele trabalhava para o rei Dário. E Daniel era uma pessoa muito amada pelo rei Dário. O rei Dário tinha o Daniel no seu coração, porque o Daniel, ele sempre fazia as coisas. O que acontece? Daniel despertou a inveja das pessoas que cercavam o rei. Isso, as pessoas ficaram com inveja de Daniel e começaram a tramar contra Daniel para que ele viesse a morrer. Então, Daniel, ele tinha o costume de orar a Deus 3 vezes ao dia. E foi aonde eles tiveram uma ideia de falar com o rei, de fazerem uma lei, um decreto que proibisse as pessoas de orarem a outro Deus, a não ser ao rei Dário. Naquela época, ele só poderia orar durante 30 dias para o rei Dário. Então, o rei lançou essa lei. Mas Daniel, ele não podia ficar sem orar a Deus por tanto tempo, porque ele amava muito ter esse relacionamento de oração com Deus. Então, ele continuou orando. E o que aconteceu? Aqueles homens, ele estava orando na sua casa, e aqueles homens passaram e viram Daniel orando. Foi lá contar para o rei que Daniel estava orando para o seu Deus. E o rei, muito triste, teve que lançar Daniel na cova dos leões. Ele não queria fazer isso, porque ele gostava muito de Daniel, mas o Daniel desobedeceu a lei que o rei tinha feito. Então ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi levado até a cova dos leões. Chegando lá, na cova dos leões, o Senhor enviou um anjo. Sim, um lindo anjo que protegeu. Ele não deixou que o leão devorasse Daniel.
ele protegeu Daniel a noite toda. E o rei estava tão triste que, ao amanhecer, ele foi logo cedo para a cova dos leões, na esperança de Deus ter salvado Daniel dos leões. E ele, chegando lá, ele chamou por Daniel. Daniel, venha para fora. E Daniel saiu feliz e saltitante, porque Deus o havia guardado, o havia livrado dos leões, de ser devorado pelos leões. Criança, sabe o que eu aprendo com isso? Que Daniel, ele foi fiel a Deus, ele não deixou de orar a Deus, ele não teve medo, ele teve fé. Ele teve fé no nosso Deus, porque só Deus pode nos livrar de todo mal. E que nesta manhã, vocês fiquem com essa palavra no seu coração, guarde essa palavra, porque Deus, ele pode nos livrar de todo mal, de toda doença. Esse Covid que está por aí, crianças, vamos orar a Deus e ter fé no nosso Deus. Assim como Daniel orou e teve fé, ele não deixou de orar diante da dificuldade, das adversidades. Ele continuou orando, mesmo correndo o risco de ir parar na cova dos leões. Ele não teve medo, porque o Senhor enviou o seu anjo. Então, que nós venhamos orar ao Senhor para que todo mal cesse. E nós podemos estar juntos novamente nas nossas aulinhas dia de domingo, na EBD, tá bom? Um grande beijo e não se esqueça de deixar o seu like. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez inar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez inar nosso leão. Quem não tem mais medo de leão, leão